Boa noite, Guarulhos. Sexta-feira super agradável, clima agradável. Tá chegando final do mês de junho. E tô falando que o frio não chegou, mas vai chegar. Olha, com assistência técnica, o super competente meu amigo Lucas Braga na tela para você. O portal que ultrapassou. Olha aí o Facebook primeiro, calma. Guarulhos Destaque. Se acompanha de segunda a sexta às 20 horas. Compartilhe nesse Guarulhos Destaque. Aí você não acompanhou tudo do mês de maio, inclusive junho já está lá. O programa de quinta já está no YouTube do Geraldo Júnior. Tudo bem? Vamos ao portal guarulhosendestaque.com.br. Trecho em obras na Avenida Otávio Braga de Mesquita, do Taboão, deve concluir essa semana. Olha aí, ainda temos famílias atendidas pelo CRAS Ponte Alta. Itapejica podem retirar cestas básicas a partir desta quinta-feira. Prefeitura segue com ação sanitária, mesmo com o início da flexibilização. Guarulhos ganha restaurante popular da região dos Pimentas. Essas e outras notícias no portal Guarulhos em Destaque. Antes de falar com os nossos convidados, eu quero fazer mais uma observação e um alerta para a cidade de Guarulhos. Dia 6 de julho, a quarta fase da flexibilização. Bares e restaurantes, 25% da sua capacidade. Muito bem. Só que já tem gente com restaurante funcionando. Né? Chegou essa informação, não quero acreditar. Vai aqui uma observação importante. Nós temos como exemplos negativos Campinas, que fechou, voltou atrás, e BH. Senhores e senhoras, use máscara, passe álcool gel. Porque aqui, no dia de hoje, eu estou com álcool gel, os nossos convidados a 1,5 metro de distância, Sistema Globo, Sistema SNN. Distanciamento. Faça o mesmo, por favor. Boa noite, doutor Leonardo Camargo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Geraldo. É sempre um prazer estar com os nossos colegas de bancada. Boa noite, equipe técnica. Boa noite, meu amigo, doutor Brilhante aqui, doutor Wellington. Boa noite, Geraldo. Um prazer aqui e vamos propor aqui um debate saudável, acalorado, como nós advogados adoramos fazer, né, doutor? Com certeza. Um debate técnico acalorado e trazer o melhor aos nossos telespectadores. O especialista em direito trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo o público. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse canal espetacular da TV Guarulhos, que tem crescido a cada semana em visualizações. Um prazer ter você contigo. Vamos para mais um debate. Olha só, você que ligou a televisão agora, presta atenção. O debate será dividido em etapas, que eu tenho um especialista no direito criminal e tenho um especialista no trabalhista. Nós vamos estar começando o debate de hoje, falando, por exemplo, de declaração de calamidade pública. Vamos estar falando do motivo de força maior e alterações contratuais. Então, o direito trabalhista e o direito criminal é a pauta de hoje. Tudo bem? Vamos abordar também o dia a dia da cidade. As alianças políticas, os bastidores da política local. Você vai ter tudo em 50 minutos. A gente começa com o doutor Wellington, falando da declaração de calamidade pública, força maior na CLT. O que significa isso nessa atual circunstância, doutor Wellington? Geraldo, o estado de calamidade pública é quando muitas regras são flexibilizadas, muitas legislações são flexibilizadas para que a demora nas ações não aconteça, para que possam ser tomadas medidas imediatas e assim evitar maiores problemas. É o caso que nós vivemos agora. Foi decretado estado de calamidade pública no Brasil, já desde março, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitas negociações para a compra de medicamentos médicos, para tratamentos de saúde, podem ser flexibilizadas, não precisa de licitação, e também nas relações de trabalho, isso reflete algumas consequências, não é?
como por exemplo, após a edição da medida provisória 927, durante o estado de calamidade pública, foi regulamentado aí o teletrabalho, o trabalho à distância, foi regulamentado através da medida 936, ela é de março, foi regulamentada a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, isso que não era autorizado pelo artigo 503 da CLT, que sempre dizia, é proibido reduzir salário sem a participação do sindicato. E com a medida 936 foi possível então fazer essa flexibilização. Suspensão dos contratos de trabalho, as pessoas ficam em casa, a empresa não mais recolhe fundo de garantia, teve a prorrogação do pagamento do INSS, e isso tudo, a intenção qual é? É de que as empresas se mantenham e os empregos também sejam sustentados. Tem ajudado muito, realmente, Geraldo, essa medida 936 tem ajudado muito as empresas a se manterem no mercado e também tem colaborado com as famílias. Estado de calamidade pública, então, decretado, essas são as flexibilizações que estão acontecendo nesse momento. Doutor Wellington Santana Júnior, nosso convidado. Deixa eu abrir aqui um parênteses, recebi informação agora da assessoria de imprensa da Prefeitura. A Prefeitura de Guarulhos, ela iniciou esta semana a construção, de um muro de contenção de 5 metros de extensão por 7 metros de altura em um trecho da rua Jacutinga, Parque Jurema, solicitada pela Defesa Civil. A intervenção executada pela Defesa Civil da Administração Regional dos Pimentas, vinculada à Secretaria de Serviços Públicos. É necessária para prevenir o colapso do trecho da via que recebe diariamente movimentação de veículos pesados, como caminhões e ônibus. Doutor Leonardo Camargo, nesta época de pandemia, crime de falsificação, álcool gel, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O que diz a lei, doutor? Código Penal, CP? Infelizmente, Geraldo, nesses momentos que estamos vivendo de alarde, de calamidade, como bem explicado pelo Dr. Wellington, o Estado ele provoca algumas reações nos seres humanos que, de forma não voluntária, mas dispondo desse sistema de corte de salário, de corte de alguns direitos, né, infelizmente, né, porque quando se sai do estado normal, uma declaração de uma pandemia, não tem como não falar que o cidadão não vai ser privado de algumas coisas. E, infelizmente, ele pode ser privado de um dos maiores valores que ele tem, que é a sua remuneração, que é o do seu trabalho. E nessa linha, Geraldo, infelizmente, o cidadão ele pode ir para a clandestinidade. O que é clandestinidade? Aquele trabalhador que tinha sua carteira de trabalho, aquele trabalhador que tinha sua remuneração sagrada, mensal, que provia todo o sustento à sua família, ele vai à clandestinidade. E, infelizmente, esse cidadão está muito próximo à marginalidade. Quando a gente fala de marginalidade, Geraldo, não é aquele cidadão que sai do seu âmbito familiar e vai provocar um roubo, um crime. A marginalidade é trabalhar com produtos sem origem. Então, infelizmente, o cidadão está muito próximo, por experiência até profissional, nesse momento de pandemia, o nosso escritório chegou a pegar algum desses casos, mais precisamente no álcool em gel. Então, o cidadão, ele entende ali, ele fala, preciso prover o sustento. Então, ele vai à rua, ele vai a uma feira livre, ele vai a um metrô, a um trem, ou ele produz até uma pequena fábrica em sua casa. Mas a legislação, Geraldo, nesse sistema, ela vem proteger o coletivo. O que é o coletivo? A sociedade. Então, aquele cidadão que produz o seu álcool em gel em casa para vender, o Estado não sabe como que foi manipulado esse produto, o Estado não vai saber se ele serviu regras de um farmacêutico, de um engenheiro químico, e infelizmente, até pela boa fé daquele cidadão, talvez ele colocou uma quantidade diferente, e ali um idoso vai passar na mão, ele queima as suas mãos, a mãe, a título de proteger o seu bebê, passa no bebê dela ao pós-banho o álcool, e infelizmente, então, é muito severo. Então, a legislação, para uma curiosidade, Geraldo, para todos,
esse crime, a pena é maior que do tráfico de drogas. Puxa. Para você ver como o legislador pensa numa coletividade. Então, vários combates nos tribunais entendendo que esse crime não pode ser mais severo. E os juízes, utilizando-se o bom senso, doutor Wellington, eles pegam, quando esse cidadão possivelmente será condenado nesse crime, por analogia ele busca o crime de tráfico, que a pena é menor, mas doutor, eu estava só vendendo álcool. Não, é maior a sua pena que o tráfico de drogas. Então, o juiz entendendo que a pena é muito severa àquele cidadão, ele pega um outro crime, que é um crime hediondo também. Vale lembrar aqui dizer que a fabricação de álcool, ele é um crime hediondo. E sendo hediondo, quais as punições mais severas, Geraldo? Não é passível de fiança na delegacia, não é passível de liberdade provisória. Então, o juízo, na mesa de audiência de custódia ali, ele vai analisar ponto a ponto se aquele cidadão é merecedor de ser beneficiado com a liberdade para que ele responda solto. Então, é uma tamanha complexidade esse crime, Geraldo, e tem muitos juízes que pensam também, por ser um crime hediondo, ele não dá liberdade. Então, já tive a infelicidade de alguns casos conseguir liberdade provisória para um crime de tráfico e não conseguir uma liberdade, Geraldo, para um crime dessa situação de adulteração de álcool. Para você, tamanha é a conduta. Os promotores são extremamente severos nesse crime. Então, se você, cidadão, aí você, telespectador que está nos vendo, está produzindo algum produto, está produzindo um álcool, está produzindo até esse crime, Geraldo, ele pode ser enquadrado até naquela pessoa que produz um álcool, produz gel de cabelo, creme de barba, esmalte. Tudo isso é intrínseco nesse crime, extremamente severo. Então, se você está produzindo isso daí, pare, porque o resultado pode ser maior que a sua vontade ali de prover recursos à sua família. Entendamos que estamos num momento de calamidade, um momento que todos estão fora dos seus parâmetros. Mas se você está próximo à marginalidade, como expliquei, da informalidade, vendendo produtos sem procedência, você pode ser uma vítima do próprio momento de pandemia que estamos vivendo. Estou falando com o especialista no direito criminal, o doutor Leonardo Camargo. Olha só, é evidente que nesta época de pandemia, tem pessoas que esquecem do que diz a lei, né? Isso aqui não vai dar em nada. Eu vou comentar ainda hoje a respeito da linceserol, que é um crime que está sendo praticado todos os dias pelos pais. Como pelos pais? Que compram essa maldita linha chilena e ainda sai com o filho para brincar, segundo ele, uma brincadeira sem malícia. Já fui indagado por alguns pais, Geraldo, onde está a malícia em você comprar a linha chilena, que é crime? Né? Então, foi fechado há um mês passado uma fábrica na Vila Augusta que atendia o Brasil inteiro. Então, as autoridades em Guarulhos estão trabalhando para cada vez mais dificultar o comércio desse tipo de brincadeira de mau gosto. Eu vi um vídeo esta semana, um jovem motoboy de 19 anos que veio a falecer. A linha cortou o pescoço dele de tal maneira que quando a ambulância chegou, só para empacotar. E como fica o pai? Será que o pai e a mãe não sabem o perigo que é? Não é verdade? Eu nunca deixei os meus filhos brincarem com esse tipo de pipa com cerol. Você em casa, por favor. Doutor Wellington Santana Júnior, voltamos à questão trabalhista. Muito se discute a redução salarial, inclusive o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão nesta quinta-feira, proibindo redução de salário para os servidores públicos. Aí eu não entendia do Supremo. E aí, para o profissional
de empresa privada, pode. Para o serviço público, não pode. 2 pesos, 2 medidas, né, doutor Wellington? Complicado, né? Olha, Geraldo, essa é a hora de fazermos um esforço conjunto, não é? É a sociedade. Sim. E a sociedade, a gente sabe que é uma engrenagem. Sim. A gente percebeu isso fortemente agora. O doutor Leonardo Camargo sempre fala disso. Isso aqui é uma engrenagem, onde um depende do outro. Agora a iniciativa privada, que somos nós, estamos fazendo um esforço gigante, gigante. Redução de salário, de acordo com a MP 936, fechamento dos negócios e a iniciativa pública com essas exigências aí, inclusive de não redução de salário, né? Mantendo todos os benefícios e que são a cargos da iniciativa privada pagar. Sendo que, de igual modo, houve redução da atividade, de igual modo, há uma prestação muito menor do serviço público à sociedade, e a sociedade paga 2 vezes, 3 vezes. Por quê? Primeiro, não tem o serviço. Segundo, porque está pagando o imposto e está pagando o salário cheio. Terceiro, porque esse pessoal não colabora quando volta à atividade, a gente sabe disso. Muitos deles, não estou generalizando, tá? Não estou generalizando, sim. mas a gente sabe das dificuldades do serviço público. E a terceira vez é quando volta, ainda volta em marcha lenta, não colabora, não faz o serviço, não entrega o serviço. E isso é muito lamentável, porque a engrenagem nossa, da sociedade, precisa que todos façam a parte com desempenho excepcional, com força de vontade e colaborem igual agora, doando, né? É da carne, é do couro que sai a correia. É agora a hora também do funcionário público responder e falar: sociedade, estamos todos juntos no mesmo barco, porque só eles estão com o salário cheio, enquanto toda a sociedade está aqui fora passando muita privação, redução de salário e tudo mais. Olha só, dificuldades econômicas enfrentadas pelas empresas. Essas dificuldades, doutor Wellington, ela tem aí a questão do desemprego. É um ciclo vicioso que dificulta aí o emprego que fica no final da ponta. Você entende que essa dificuldade que as empresas estão passando é um modelo que preocupa a economia? Porque o desemprego vem, inclusive agora essa semana, o IBGE publicou, aliás, Folha de São Paulo, o alto índice de desemprego, né, com mais de 600 mil CNPJs fechados, significa aí 5 milhões de desempregados. O senhor acha que essas dificuldades econômicas, elas vão impactar em um número maior de ações trabalhistas? Geraldo, sem dúvida, sem dúvida. Esses problemas econômicos, eles vão parar lá no judiciário. Logo, logo, eles vão parar no judiciário, infelizmente. Agora, a grande verdade é, a economia mundial parou, né? Saíram dados essa semana também do FMI, que a nossa economia brasileira existe uma expectativa de redução do PIB em 9,1% esse ano. Sim. É a maior redução nos últimos 120 anos. Nunca aconteceu isso, nem os seus avós, nem os seus pais passaram por uma situação dessa. Então, nos últimos 120 anos. O que isso nos apresenta? Uma dificuldade muito grande, um assodamento de ações trabalhistas chegando, muitas relações de consumo aumentando os seus problemas, os descumprimentos, e com isso uma sociedade, infelizmente, em ebulição, uma sociedade em momento de tamanha turbulência que pode causar ainda mais prejuízos. Infelizmente as empresas estão sofrendo muito, como bem você disse, são 600 mil CNPJs já encerrados, sim, milhões, mais de 5 milhões de empregos realmente fechados, e isso faz com que uma grande massa de trabalhadores informais eles cheguem ao mercado. E isso, mais uma vez, naquela engrenagem que nós falamos, repercute. Por quê? Sem trabalho formal, sem arrecadar imposto. Vendendo água para sobreviver, vendendo marmita no condomínio, sem arrecadar imposto. Isso faz com que haja um esvaziamento dos cofres públicos ainda maior e ainda menos serviços públicos sendo entregues à sociedade. Então, é um momento realmente de bastante preocupação, onde nós devemos, aí, como sociedade, trabalhar de forma conjunta, né? Unir as forças, o pensamento
e as estratégias para sairmos o quanto antes. Lembrando que essa queda de 9,1% no PIB é uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo, que na média pretende cair em torno de 4 a 4,5%. Tem economia como a China, que a gente não entende, né, Geraldo? Como é que o mundo está caindo e a China está crescendo? Que vai ganhando dinheiro. Que está mais ganhando dinheiro. Já cresceu 1%, enquanto o mundo está caindo, a China tem a previsão de crescer 8% no ano que vem. Enfim, essas são questões políticas que a gente não vai adentrar. Política econômica mundial não vamos adentrar. Mas realmente momento de muita atenção, você com a sua família e aos governantes públicos, né? Abram os olhos para a sociedade, entreguem o serviço que tem que ser feito com zelo, sem essa roubalheira que infelizmente a gente já tem ouvido dizer aí, muita gente presa por conta de equipamentos hospitalares, respiradores, máscaras. Infelizmente mostra que a sociedade política não tem aprendido tanto quanto deveria com os últimos acontecimentos de Lava Jato, de prisão de colarinho branco. Enfim, fiquem atentos porque o cerco está apertando novamente e essa farra tem que acabar. Doutor Wellington Santana Júnior, olha, aluno sem máscara vai ser barrado na volta às aulas em São Paulo, segundo o secretário estadual. Tá certo. Não é só o aluno, é todo mundo. Eu acho que deveria a sociedade se impor. Você vai na padaria encontrar alguém sem máscara? Opa, amigo, para onde você vai? O que você está fazendo? Não vai entrar. Né? Doutor Leonardo Camargo, ainda em cima de adulteração de gasolina, para quem faz, dono de posto de gasolina com gasolina adulterada, o que diz a lei? Então, Geraldo, isso daí é uma prática comum, infelizmente, né? Hoje, num mercado extremamente competitivo, principalmente em postos de gasolina, é comum a gente ver aqueles postos sem bandeira, é comum a gente ver caminhões ali fazendo o transbordo ali do seu combustível, sem qualquer procedência, sem qualquer imagem ali de segurança, tanto para os funcionários que trabalham no posto, quanto para as pessoas que estão ali. Infelizmente, o empresário que está ali naquele momento, puxando um combustível, colocando o seu combustível ali, Geraldo, ele tem uma série de consequências ali, que pode ser ali, vamos dizer assim, o Estado vai vir extremamente severo, numa caso de uma denúncia ali específica. Podemos ali trazer um crime contra a economia popular, tem os seus dispositivos legais que se enquadram ali. Eu já tive alguns casos ali, por experiência, que uma organização criminosa, por mais que seja absurdo você editar isso daí, mas a gente não sabe de onde que aquela pessoa comprou aquele combustível, como que chegou aquele combustível àquela refinaria, e essa pessoa que comprou o combustível na fonte, o Estado não sabe se ele foi ali desviado de uma companhia como a Petrobras, como a GIP, como alguns órgãos. Então, se é uma sequência ali de atos, o promotor de justiça ele pode entender que as pessoas se associaram de alguma forma ali para produzir um crime contra a sociedade. Então é muito grave esse dispositivo. Então eu já tive algumas situações, Geraldo, de clientes ali ficarem 6, 7, 8 meses aguardando o julgamento preso por causa de uma compra, por causa de uma pseudo-negociação pelo contato telefônico. E essas pessoas ali que estavam contatando o meu cliente, vendendo o produto, elas estavam ali de alguma forma sendo sondadas, grampeadas pela Polícia Federal ou pela Polícia Estadual. E quando houve o transbordo ali da chegada do combustível, o transbordo nos tanques ali, houve ali a flagrância. Então, primeira coisa, crime contra a economia por falta de nota. Se as bombas ali estiverem em algum momento também adulteradas, para a gente estendendo um pouco, tem o crime de estelionato. Porque toda vez que eu lucro em cima de um prejuízo de alguém, tem o crime de estelionato. Sem falar também das responsabilidades administrativas no órgão do PROCON. Se eu estou vendendo um produto sem uma notificação do Estado, sem uma autorização de uma emissão de nota, sem uma tributação, tem responsabilidade no PROCON. E a mais gravosa que seria ali o crime em si, até de uma organização criminosa,
na venda daquele produto. Então, se você, empresário, tem um interesse de vender um combustível sem nenhum tipo de procedência, cuidado, a sua pena será severa. E sem falar, Geraldo, das fiscalizações do município também. O município, com seus órgãos de vigilância, ele pode até lá e lacrar o seu ponto comercial. Sim. Pode acionar a Agência Nacional do Petróleo, e tem um tamanho poder de polícia, né? Quando a gente já explicou aqui, porque os seus telespectadores entenderem, né, doutor Wellington, o que é o poder de polícia? O poder de polícia, a gente pensa, a PM tem o poder de polícia. Tem, a PM também tem o poder. A Guarda Municipal tem, o agente de vigilância sanitária tem. Por quê? Ele age sob comandos e ordens de terceiro, podendo, com a ordem desse terceiro, ir no local, lacrar o local, pedir apoio policial, pedir o livro caixa. Isso chama-se poder de polícia, poder de fiscalização, poder de ordem. Então ele chega, um agente lá, um agente da Agência Nacional de Petróleo, chega lá e fala, eu quero autorizar, eu quero o cadastro dessa bomba, eu quero se ele está com a sua balança aqui, o seu mostrador em ordem, e o profissional ali, o empresário do posto, falar que não tem, ele fala, a partir desse momento, essa bomba está lacrada e a partir desse momento o posto está lacrado. Então, a gente entende que o comércio é extremamente, nessa parte de combustível, ele é de forma leonino, 1 centavo faz extrema diferença para quem trabalha nessa área, Geraldo, mas não podemos entender também do ciclo vicioso, desse vício da marginalidade que nós até comentamos num ponto antes desse daí. Você, empresário, que tem interesse de trabalhar com combustível de forma sem procedência, cuidado. Todas as responsabilidades administrativas, sem falar das responsabilidades criminais sobre o seu produto aí no seu posto. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo, especialista no direito criminal, e o doutor Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista. Intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta com esse debate na tela da TV Guarulhos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Baihawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3.142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos, o Facebook do Guarulhos Destaque para você, o YouTube JR da TV. Você encontra todos os nossos programas disponíveis no nosso YouTube. Lucas Braga na tela. Estou conversando com os nossos especialistas, Dr. Wellington Santana Júnior e Dr. Leonardo Camargo. Antes de voltar ao debate, eu recebi informação no intervalo, o trabalho que a Defesa Civil da cidade de Guarulhos tem feito em relação às invasões, a possíveis invasões em áreas públicas ou privadas. Há cerca de 15 dias, a Guarda Municipal localizou uma invasão. Isso vem ocorrendo mês a mês. E tenho aqui que parabenizar o trabalho eficaz da Guarda Municipal. Agora, você que faz isso está cometendo um crime
daqueles assim que você já sabe. Como é que você vai vender uma área pública que não é sua, doutor Leonardo Camargo? E aí? Geraldo, essa é uma situação muito comum, infelizmente, em municípios com fronteiras muito grandes, como o município de Guarulhos. Geralmente as pessoas no centro, elas vivem ali em coletividade, né? Mas como são cidades, assim, vamos dizer, da época do Império, como Guarulhos foi feito bem longe, então tem dimensões gigantescas, né? Infelizmente, esse é um crime comum, um crime denominado grilagem, né? Então, esse crime de grilagem, as pessoas vendendo algo que às vezes é do município, vendendo algo que é de zoneamento de área de preservação, a pessoa pode estar cometendo crime contra a fauna, contra o solo, contra a mata, então tem crimes ambientais, porque o cidadão que vem e desmata toda uma região ali, ele está cometendo um crime contra a própria ali, o ecossistema ali do local. Porque as árvores ali têm os papéis dela, o riacho ali tem um papel dele. Então, você que mora nessa área, cometendo uma situação dessa, você pode estar cometendo um crime ali contra ali o meio ambiente. E sem falar, Geraldo, do crime que essa pessoa está induzindo alguém ao erro. Vamos voltar à situação do estelionato. Porque se eu provoco e induzo alguém ao erro, é um crime de estelionato. Então, você que vende... Então, minimamente, o que o cidadão deve fazer, Geraldo? Toda vez que eu for comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu oriento os nossos clientes, eu acredito que o Dr. Wellington também faça isso, é saber quem que é o dono daqui. Então, eu vou comprar... Você está me vendendo? Você é o dono? Não, eu só tenho um contrato de gaveta aqui. Mas esse contrato de gaveta é oriundo de quem? Quem se passou antes desse contrato? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir a um cartório de escrituras, né? Um cartório de registro de escrituras, um cartório... Ali você vai saber quem é o dono daquela região. Procure o dono. Se você vai comprar uma coisa que é diverso daquela pessoa que está te vendendo, Geraldo, infelizmente, vulgarmente falando, é uma roubada que você está entrando. Porque a posse é diferente de propriedade. A posse, essa cadeira, eu estou na posse dela hoje, mas eu não sou proprietário dela. Amanhã, daqui 10 minutos, chega o dono e fala, me dê a minha cadeira. Então, a mesma coisa quando a gente compra alguma coisa que nós somos posseiros. Eu tenho um justo documento que goza de uma certa fé pública, mas não é um documento de título, um documento registrado em um cartório, lavrado com tabelião que tem fé pública. Então, a primeira coisa, se você aqui de Guarulhos tem interesse de comprar terras nessas imensidões que nós temos de fronteira em Guarulhos, procure quem é o dono. É simples, procure o cartório de imóveis. Vai lá, nós temos 2 cartórios de imóveis só no município. Procure lá, você vai saber quem é o dono. E esse dono existe, não existe? Ah, é uma área da prefeitura. Infelizmente, você daqui 1 ano, 2 anos, Geraldo, infelizmente você pode acordar com o trator na porta da sua casa e reclame com quem? Com o Papa? Infelizmente, não tem com quem reclamar. O município não quer, a coletividade sempre vence a individualidade. Então, o município ele pensa no macro. Então, se aquela é uma área de preservação ambiental, é uma área do município, que amanhã pode ser uma escola, pode ser uma creche, pode ser uma quadra, pode ser um clube voltado para as crianças daquele bairro, o município ele não quer pensar na sua individualidade, na sua casa, que você provê com a família. E o juiz, Geraldo, infelizmente, também não vai pensar nessa linha. Ele vai, por que o senhor não pesquisou? Por que o senhor não foi atrás de um cartório? Não, porque ele falou que era o dono, não. As tradições ainda são válidas. O que são as tradições? Documentos, escrituras, pesquisas. São coisas que um dia, Geraldo, você consegue fazer. É que a ânsia, das vezes, de prover, de lucrar, de querer alguma coisa a mais, a gente entende que a moradia é um dos estudos mais sagrados, tanto é que a Constituição fala que a moradia é um asilo até inviolável, mas você tem que guardar bem a sua família. Pesquisem. E você que está vendendo aí uma área que não é sua, voltamos a falar. Crime contra a fauna, crime contra o solo, crime que você está vendendo uma coisa numa preservação ambiental, você pode ali, essas responsabilidades, sem falar do crime de estelionato, que
que você amanhã pode ser instaurado um inquérito e você ser responsabilizado numa ação penal no futuro. Você está vendo, né? Comprar área, seja onde for, desconfie quando você perguntar, posso ter a minha escritura definitiva? Vou pensar, é apenas um contrato. Saia fora que você está numa roubada, doutor Leonardo. Então, Geraldo, aproveitando mais uma vez, desconfie sempre da procura. É assim, o valor, aquela história que é desconfie da esmola. Infelizmente. E pense na sua casa, o seu lar, que é um dos estudos mais sagrados que a gente tem. Quando a esmola é demais, Geraldo, o santo desconfia. Leonardo, Pois Geraldo, não. Por favor, fica à posso vontade. fazer uma Lógico, deve. prático aqui em relação a isso? Chegou no escritório aí tem uma semana, mais ou menos semana passada, um caso que já tinha ido para a justiça e lá no Continental, no bairro do Continental, não se tornou cliente do escritório porque a gente não viu solução para o problema dele ali, né? Talvez ele encontre em outro lugar. Mas lá ele entrou numa área, comprou barato e não desconfiou do preço, né? Foi lá, construiu 2 sobrados germinados um do lado do outro. E investiu esse dinheiro, alugou, estava lá há 3 anos alugado, sobrados, e aí veio a decisão da justiça, mandando reintegrar a posse lá para o dono. Já teve máquina por lá para derrubar os imóveis, entraram com o recurso, foi recebido só no efeito suspensivo, do devolutivo, como a gente conhece aqui, não mandou interromper a obra, né, de demolição. E veja só, a pessoa que juntou um dinheiro, agora estava acreditando que tinha um patrimônio, não tem mais nada, agora só tem uma dívida na justiça para pagar para o dono original do terreno. Então esse é um problema que realmente acontece. Tomem bastante cuidado, como bem falou o doutor Leonardo. Doutor Wellington Santana Júnior, o trabalho home office tem deixado algumas empresas com dores de cabeça. Por quê? Já existe questionamento, quem paga a internet? Quem paga a energia e a água que esse funcionário está utilizando em casa? Geraldo, quem tem que pagar tudo isso é a empresa, tá? A empresa, agora difícil é mensurar, né? Difícil é mensurar. Estamos falando aí, criando uma tendência de falar em 20, 30% do valor das contas que já vinham acontecendo, esse acréscimo aí. Agora, além da água, da luz, da internet, tem também uma questão do espaço que está sendo utilizado. Sim. Já tem se falado muito em locação, né? Pagar uma espécie de aluguel, uma fração pequena, mas porque a empresa, vamos imaginar que ela tivesse um andar inteiro de prédio aqui no centro de Guarulhos, ou lá na Paulista, e agora ela ficou mais tranquila, devolveu o prédio inteiro, não paga mais aluguel, e dividiu isso fracionado para todos os empregados. Agora cada um está fazendo da sua casa. Então tem que se avaliar também. Isso ainda vai ser mais aprimorado com o passar dos dias, mas também o pagamento de aluguel. Lembrando que todos os equipamentos também têm que ser fornecidos pela empresa, tá? Ou então ela pagar aluguel pelo uso do computador que você usa na sua casa, pelo uso do telefone celular, se você usa telefone, enfim, todos esses detalhes são questões aí que a gente vai ter que ir alinhando entre empresa e empregador à medida que a legislação vá saindo. Porém, na justiça já tem se admitido esse tipo de cobrança. Doutor Leonardo, medidas trabalhistas são mudanças temporárias específicas da legislação. Tivemos redução de 70% do salário dos funcionários de uma grande empresa na cidade de Guarulhos. Só que essa empresa mandou um aviso SMS dizendo que este mês não ia pagar porque não entrou recursos suficientes para pagamento. E aí, quais as penalidades? Geraldo, a empresa ela vai ser punida com o pagamento desse valor que ela deveria pagar e ainda... Mesmo justificando que não entrou receita? Isso se chama o risco do negócio, tá? A CLT diz que o empresário, ele assume os riscos do negócio. Inclusive, essa medida 936 veio para ajudar o empresário que não estava aguentando ficar 20 dias, um mês, sem movimentação.
Qual que é um dos ônus do negócio? Qual que é uma das habilidades que o empresário tem que ter? Ele tem que ter um fluxo de caixa. Um fluxo de caixa, tecnicamente, né? Quando a gente estuda isso na gestão financeira, são 6 meses, pelo menos, dos seus custos fixos. Então tem que ter esse capital de giro, esse caixa disponível de pelo menos 6 meses. Isso não é fácil, realmente não é. O brasileiro não trabalha com essas reservas, mas deveria ser. Todo empresário, quando ele vai para o mercado, ele assume o risco e deveria ter sido treinado para isso. Porém, não é a realidade. Agora a empresa vem e não paga nem os 30% que ela deveria pagar, já que o governo estava pagando 70%, ela vai ser acionada na justiça e isso pode impedir até um dano moral coletivo em relação a favor dos empregados, e o Ministério Público do Trabalho vai avançar em cima. Além dos 30%, pode cobrar multas, juros, e em caso a caso, eventualmente até os prejuízos diretos que o empregado tenha sofrido, né? Como deixar de pagar um aluguel, consequências no despejo, outras consequências que são estudadas no caso a caso. Então, assim, não é desculpa porque deveria haver um planejamento. Não é desculpa porque o governo já está pagando 70%. Então, o empresário tem que tomar cuidado. Infelizmente, se não está aguentando, tem que arrumar um meio, um crédito bancário, enfim, não encerre as atividades, mas consiga um meio de se manter no mercado e pagar essa mão de obra que é tão fundamental para que o negócio continue logo após aí a retomada, né? Quanto maior o tempo vai passando, a gente tem retomado as atividades e você não pode ficar sem essa mão de obra que ela é especializada, já está com você há um tempo aí. Doutor Leonardo, doutor Wellington ainda, tipos de contratos abrangidos e não abrangidos durante estado de calamidade. Os contratos abrangidos são os contratos formais, tá? Esses que têm a anotação na carteira de trabalho. Então, Geraldo, quando a pessoa teve a carteira de trabalho anotada, automaticamente ela passou a ter direito a essa redução, a suspensão do contrato, redução da jornada. Inclusive os empregados domésticos também têm os mesmos direitos. Agora, os contratos informais ou os MEIs, né, os prestadores de serviço por meio de CNPJ, esses aí não são abrangidos, não são protegidos pela medida provisória 936 e pelos seus benefícios. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista. Doutor Leonardo, nesse tempo de pandemia, algo que me chama a atenção, vem ocorrendo em um grande número, são os divórcios, né? As separações, por motivos de agressões por parte dos homens. Quando existe uma separação, né, litigiosa, ela tem os prejuízos, eu creio, para ambas as partes, né? Imagina a pessoa que é casada há 20 anos, 10 anos, e tem uma separação litigiosa. Como é que o senhor avalia esse tipo de procedimento em tempos de pandemia? Infelizmente, Geraldo, como é matéria nossa debatida aqui já há longo tempo, a longo prazo, infelizmente, nós não estamos nas nossas faculdades mentais em ordem. Quando a gente dita faculdades mentais, Geraldo, não quer dizer que a gente seja um perturbado, mas não tem como um cidadão hoje estar bem mentalmente. Nós estamos dentro de casa, estamos ameaçados todo dia de uma perca de um emprego. Quando a gente mexe com a perda do emprego, Geraldo, a gente mexe nos valores maiores, que o doutor Wellington muito bem fala. A remuneração é uma coisa sagrada, é de prover o sustento à sua família, é de saber que vai pagar o seu aluguel em dia. Então o cidadão ele não fica em casa, aí tem uma cobrança excessiva, cobrança do seu empregador, cobrança ali no seu ambiente familiar, e aí as pessoas, infelizmente, Geraldo, elas acabam saindo do seu eixo da normalidade. E quando o cidadão ele sai do seu eixo da normalidade, ele busca meios de fuga. Quais são os meios de fuga, infelizmente, do cidadão, Geraldo? O uso de álcool, uso de drogas, uso de remédios depressivos, uso de medicação controlada. E, infelizmente, somada essa medicação controlada a um estado de anormalidade ali das suas faculdades mentais, o uso de bebida alcoólica, o uso de algum tipo de entorpecente,
é a saída do estado normal do cidadão, e aí ele se encontra no seu humor mais alterado, o seu lado emocional mais alterado, e infelizmente ele vem a descontrolar. Descontrolando, ele procura e acaba ali atacando os seus entes mais próximos. Quem seriam os seus entes mais próximos, Geraldo? A sua esposa, os seus filhos, e infelizmente nessas relações conjugais, o homem geralmente tem um temperamento um pouco mais agressivo e ele acaba ali atacando a sua esposa de alguma forma. Então, ao nosso entender aqui, Geraldo, a violência doméstica, ela está extremamente alarmante. Tanto é que uma preocupação até do Estado, que nós já comentamos em alguns programas aqui anteriormente, até a Secretaria de Segurança Pública, entendendo desse estado que estamos vivendo, no seu portal da Delegacia Eletrônica, autorizou ali a vítima a se fazer o boletim eletrônico de violência doméstica dentro do seu lar, entendendo ali que as pessoas estão ali agrupadas, estão aquarteladas dentro das suas casas. Então, infelizmente, nesse estado emocional que nós estamos vivendo, o meio de fuga é a bebida, o meio de fuga é o uso de álcool, de drogas. Infelizmente, atacamos as pessoas mais próximas. Então, como falamos bem amplamente, o Dr. Wellington tem aquele termo do chega, basta, acabou. Se não tem mais relação conjugal, Geraldo, separa. O casal não é obrigado mais nem a se manter hoje. Em um ato com o juiz, uma petição simples de acordo do homem e da mulher, se extingue a sociedade conjugal. Sob pena de você manter um instituto falido, você ser responsabilizado civil e criminalmente. A falência vem, um dos reflexos da falência do casamento, infelizmente, a utilização da violência física. Se você está nesse estágio, você mulher, use o basta. E você, homem, tem a responsabilidade que você pode ser preso em flagrante delito, ser levado para uma audiência de custódia e passar por todo esse constrangimento. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo, estou passando aqui álcool gel, nós temos álcool gel disponível para os nossos convidados. E você em casa, como você está fazendo para evitar transtornos na sua família? Máscara, está aqui, ó, a máscara dos nossos convidados, 1,5 metro de distância. Nós estamos fazendo a mesma coisa que a Globo e a CNN, faz distância de 1,5 metro, né, os nossos convidados. Agora, é evidente, se você não tiver esses cuidados, o custo vai ser seu. Dr. Wellington Santana Júnior, falamos agora há pouco a respeito dos custos com a internet, com a energia, com a água. Agora, se o empregado não possui computador ou internet em casa, e aí, como vai fazer o home office? Geraldo, nesse caso, a empresa ela tem que fornecer o equipamento. Se ela não fornece meios dele trabalhar em casa, ele não vai trabalhar. E sabe o que vai acontecer? Ela vai pagar o salário. Tá bom? Não tem essa de, fica em casa, mas você não vai ter condição de trabalhar e também não vai receber. Não tem como. A empresa, mais uma vez, tem o risco do negócio. Ela que deve prover meios para que o negócio aconteça. Não passar esse custo, esse prejuízo para o seu funcionário. Então não tem desculpa não. Se eventualmente não tem o equipamento, o funcionário fica em casa e nesse caso ele não vai trabalhar e vai receber o salário. Não pode ser punido com o corte de salário porque não tem equipamento adequado. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta com o último bloco desse debate com os especialistas, Dr. Wellington Santana Júnior e Dr. Leonardo Camargo, na tela da TV Guarulhos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel
e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3.142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Olha, eu conversei essa semana, inclusive segunda-feira eu vou conversar com o especialista em direito eleitoral, doutor Leonardo Freire. E eu entrevistei essa semana o presidente do PTC, o Toninho Magalhães, e o vereador João Dácio, conversei com o vereador Gilvan Passos. Existe uma preocupação de todos. Como fazer, senhores e senhoras, uma convenção virtual? É a grande preocupação dos pré-candidatos nas eleições. Porque tudo bem, o Senado definiu, primeiro turno dia 15 de novembro, segundo turno dia 29 de novembro. Maravilha. Convenções, elas iniciam no mês de agosto e terminam em setembro. Muito bem. E a convenção? Como você vai fazer? Está todo mundo preocupado. É evidente que esta eleição é diferente de tudo que você já viu. Agora, por ser diferente, a exigência é maior. Por quê? Se você não conhece o seu representante, você não conhece. Aí, chega alguém dizendo que vai ser seu representante. Você nunca viu nem gordo nem mais magro? Qual é a avaliação que você faz de alguém que te manda uma mensagem através de SMS ou WhatsApp e você não conhece? Ou então, live. Live está em moda. Gente, live sem conteúdo é melhor se deletar. É importante deixar claro para a sociedade brasileira, senhores e senhoras, uma live não significa se esse ou aquele é melhor. Mas preste atenção naquilo que ele fala na live. Desconfie das promessas. O parlamento não permite promessas. Já começa com equívocos. Cuidado naquilo que você compartilhe. Notícias falsas é crime. Doutor Leonardo, estamos indo para o último bloco. Esta semana, recebi a notícia, alguns mercados foram punidos com a alta de preço. O consumidor atento, ele tem que averiguar a validade do produto e também o preço abusivo que o supermercado, inclusive, famoso em Guarulhos, foi punido pelo PROCON. Né? Já me avisaram do relógio. Então, 5 minutos. Em 1 minuto, doutor Leonardo, não entrando de fato no questionamento jurídico, mas que tipo de orientação o senhor passaria para o consumidor quando ele for escolher o local para fazer suas compras? Olha, Geraldo, extremamente, essa linha é muito legal, que nós estamos vivendo hoje, com o risco de... Nós vivemos numa perca econômica, né? Todos nós tivemos uma perca significativa de forma econômica, é a pesquisa. Vivemos num mundo virtual hoje, vivemos num mundo extremamente globalizado, de troca de informações. Pesquise. E principalmente, se é um produto que você vai buscar de garantia, um produto grande, uma compra de um automóvel, uma compra de alguma coisa substancial que vai demorar, que vai ter de um plano permanente na sua vida, vá no site do PROCON, pesquise se é uma empresa idônea,
pesquisa se aquela empresa já teve alguma violação, se ela violou algum dos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, e entendendo que tudo que viola o consumidor, Geraldo, tem crime também. O Código de Defesa do Consumidor ele tem um capítulo muito interessante que ele dita sobre os crimes contra o consumidor. Você, empresário, procure orientação jurídica, procure seu advogado de confiança e busque informações certas com ele. Posso fazer? Você é empresário, você não é advogado. Então, busque informações técnicas adequadas. E você, consumidor, se alimente de boas informações. O mundo é globalizado. Busque na raiz. 1 minuto você sabe no Procon se essa empresa é idônea ou não. E se é um produto extremamente que vai dar importância na sua vida, é mais importante ainda a busca de saber se é idôneo ou não, ou se aquele produto que você vai comprar pode ter um sabor tão grande que vai tirar a beleza daquele produto que você teve sempre interesse de comprar. Pesquise. Informação é tudo numa sociedade moderna. Doutor Leonardo Camargo, especialista do direito criminal. Pergunta final para o doutor Wellington Santana Júnior. O trabalho do prazo de duração para recebimento do benefício emergencial. Aquele profissional que deixou, aliás, que tem direito a esse recebimento. Quais são, doutor? Geraldo, ótima pergunta, porque esse tema é recente. Na última semana, no dia 16, o Senado ele aprovou a alteração da medida provisória 936. Ali, quem estava com o contrato suspenso, e ainda está, estava perguntando, e aí, vai prorrogar essa suspensão? O pagamento do benefício emergencial vai ser prorrogado? A Câmara já aprovou e o Senado já aprovou por mais 60 dias, até 60 dias. Agora depende da promulgação por parte do presidente Jair Bolsonaro. Mas já foi aprovado que era a suspensão de 2 meses, a redução da jornada por 3 meses e agora essa possibilidade. Só falta ali a canetada final, essa canetada final que não saiu ainda porque certamente implica financeiramente nos cofres públicos. Talvez o ministro Guedes ali esteja segurando, mas vai sair esse resultado e eu acredito que vai ser positivo. Vai poder prorrogar por mais até 60 dias a suspensão do contrato de trabalho. Doutor Wellington Santana Júnior, muitíssimo obrigado. As suas considerações finais e o seu endereço eletrônico. Eu que agradeço mais uma vez, Geraldo, porque eu sempre que estou aqui contigo, estou com meu amigo Dr. Leonardo Camargo, eu saio daqui maior, com mais informações e com muito aprendizado. É um prazer também estar com você, telespectador. Agradeço muito a sua audiência. No próximo encontro, com certeza, traremos mais novidades sobre o mundo do trabalho. E um abraço também para o nosso querido Lucas Braga, que nos ajuda aí muito na parte técnica. O super Lucas Braga. Doutor Wellington Santana, sempre bem informado, especialista em direito trabalhista. Doutor Leonardo Camargo. As redes sociais do Dr. Wellington. Perdão, não deixei aqui a rede social. Me acha lá no Instagram, é o Wellington SJR. Wellington SJR, a gente se vê lá. Obrigado, doutor Wellington Santana Júnior. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Muitíssimo obrigado. Seu endereço e as suas considerações. Obrigado, Geraldo. É sempre um prazer disputar e abrilhantar aqui essa bancada. Lucas Braga, o nosso carinho e o nosso respeito sempre. Dr. Wellington Santana, meu amigo de trincheira, de carreira. É sempre um prazer. E agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa emissora, agradecer a Deus por estar bem no momento que ninguém está bem, Geraldo, infelizmente, né? E a última palavra, informação é tudo. Busque informação. Isso aqui é uma das maiores armas que o cidadão tem hoje. Prazer estar aqui, fique com Deus, um abraço a todos. Seu endereço? Nas mídias lá, Geraldo, no Instagram, Camargo Leonardo, Camargo com 2 Cs. Obrigado, senhoras e senhoras, 2 ilustres convidados, doutor Leonardo Camargo, especialista no direito criminal, doutor Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista. Comigo, Lucas Braga, eu sou Geraldo Júnior, forte abraço.